Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que Em Dia com Deus. No dia de hoje, eu estou certo, Deus tem uma palavra para o seu coração e eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho para receber uma notificação todas as vezes que nós colocarmos conteúdo novo aqui no canal para abençoar a sua vida. Mas como eu disse, Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. E essa palavra é algo que está ardendo no meu coração nos últimos dias, algo que tem mudado a minha perspectiva sobre algumas situações. Eu tenho certeza que vai fazer uma total diferença na sua vida. Essa palavra está baseada em uma passagem bíblica registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 34. E olha só o que a palavra de Deus diz. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Eu não sei se você está familiarizado com essa história, com esse momento específico que nós lemos, mas essa passagem bíblica faz parte do relato emblemático da grande batalha entre Davi e Golias. Se você não se recorda muito dessa história, o que estava acontecendo é que o povo de Deus foi desafiado pelos filisteus para uma guerra, em um formato comum no mundo antigo. Qual era esse formato? Um grande guerreiro de um exército lutava contra um grande guerreiro do outro exército e quem ganhasse a batalha subjugaria o povo perdedor. Dessa forma, você não teria tanto derramamento de sangue. E no meio dessa história toda, nós temos esse relato de uma conversa que Davi teve com Saul, o então rei de Israel. E Davi fala para Saul o seguinte: olha, eu tenho a responsabilidade de cuidar do rebanho do meu pai. É uma responsabilidade que foi atribuída a mim. E quando um leão ou um urso vem e roubam uma ovelha, sabe o que eu faço? Eu não me conformo com essa situação. Eu vou para cima do urso, eu vou para cima do leão e enfrento esses animais selvagens para recuperar aquilo que foi me colocado como responsabilidade para cuidar. E esta passagem nos ensina lições preciosíssimas, porque o exemplo que Davi nos dá, exemplo que ele estava apresentando para Saul, nos mostra que Davi tinha com muita clareza que aquilo que é colocado nas suas mãos para cuidar precisa ser cuidado de uma forma zelosa. E eu digo isso porque existem pessoas que se acostumam e não levam a sério pequenas perdas. Vocês se recordam que o texto fala que Davi cuidava dos rebanhos do seu pai? Então, nós podemos imaginar que eram muitas ovelhas. E ele cita que quando um urso ou um leão vem e pega uma ovelha, ele então vai para cima dessa situação e vai atrás dessa ovelha para recuperar aquilo que ele cuida. Agora, vamos pensar, imagina, o que é uma ovelha perto de um rebanho? O que é a perda de uma ovelha para quem tem todo um rebanho para cuidar? O problema é, toda vez que nós temos pequenas perdas e não nos atentamos para isso, toda vez que você tem pequenas perdas na sua vida e não corre atrás de recuperar aquilo que você perdeu, aquilo que é seu por responsabilidade de cuidar, você a longo prazo vai ter um grande problema para lidar. Especialmente porque pequenas perdas que acontecem de maneira consistente com o tempo se transformam em grandes perdas. E eu não sei qual é a história da sua vida, mas deixa eu te dizer algo. Se você se conforma
com todas as perdas que você tem na sua vida, se você se conforma com as pequenas perdas que você tem no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus amigos, no seu relacionamento com Deus, com as pequenas perdas que você tem no seu trabalho, na forma como você gerencia os seus recursos, a forma como você cuida da sua saúde, eu preciso te dizer isso: se você não toma cuidado com as pequenas perdas, com o tempo, grandes perdas farão parte da sua vida. É por essa razão que você e eu não podemos nos conformar com perdas. Não podemos nos conformar quando algo que foi colocado em nossas mãos para cuidar está sofrendo de algum tipo de ataque, um ataque que vem com um decreto de morte, mas que ainda existe chance de você fazer algo diante daquilo e você não faz. Não, meu irmão, você precisa fazer algo. Enquanto você pode fazer algo diante daquilo que foi colocado nas suas mãos como responsabilidade para cuidar, você tem que fazer o possível. Por mais que a situação se apresente de uma maneira hostil. Porque você já parou para pensar, enfrentar um urso, enfrentar um leão, não é qualquer coisa, não é brincadeira. Nós estamos falando de feras selvagens, nós estamos falando de animais muito mais fortes do que o próprio ser humano. Mas Davi não se conformava diante dessas situações. Pelo contrário, Davi, diante dessas circunstâncias contrárias, ele enfrentava as situações, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. E eu quero dizer, está na hora de você enfrentar o que está tentando roubar coisas da sua vida. Roubar situações ou roubar elementos que Deus colocou na sua mão para cuidar. Você, homem, que tem a responsabilidade como sacerdote da sua casa, de liderar a sua casa. Você, mulher, que tem a responsabilidade de cuidar, de zelar pelo bem-estar da sua casa, pelo cuidado da sua casa. Está na hora de você não se conformar com pequenas perdas. Você, jovem, que está perdendo parte das suas emoções. E eu digo perder no sentido de as suas emoções estão sendo machucadas, corrompidas diante de experiências negativas que você está tendo. E você se conforma, não, a vida é assim mesmo, meu irmão, a vida não é assim. Você que está diante de uma situação complicada no seu casamento, deixa eu te dizer algo. Quando você casou, você fez um compromisso diante de Deus. Não se conforme ao padrão da nossa sociedade, que lida com o divórcio como algo normal, como algo comum. Não se conforme com essas situações. Não se conforme com uma condição financeira medíocre, no sentido em que a sua vida está um caos nas suas finanças, você não administrou bem, fez muitas dívidas. Deixa eu te dizer algo, a forma como você administra os seus recursos glorifica ou, na verdade, envergonha o nome de Deus. Por quê? Porque se você foi chamado para ser sal e luz dessa terra, e o seu crédito diante dos homens é um crédito péssimo, porque você só assume dívidas e não honra com seus compromissos, você está desonrando o nome de Deus, porque a sua vida é o testemunho de Deus. Fato é que aquilo que é colocado nas suas mãos para cuidar, você precisa cuidar. E se precisar enfrentar situações, enfrentar gigantes, enfrentar feras, enfrentar realmente situações desafiadoras para não perder aquilo que é seu por direito, você precisa fazer isso. Para estar em dia com Deus, meu irmão, para estar em dia com Deus, minha irmã, nós não podemos nos render diante dos decretos de possíveis perdas que temos. Se você tem algo que Deus colocou na sua mão para cuidar, meu irmão, cuide. Seja o seu ministério, a sua saúde, seus relacionamentos, família, amigos, seu relacionamento com Deus, as suas finanças, os recursos que você tem nas suas mãos. Não se conforme com pequenas perdas. Está na hora de você e eu sermos mais cuidadosos com aquilo que é colocado em nossas mãos para cuidar, assim como Davi foi super cuidadoso, ao ponto dele dizer, olha, quando chega uma situação que tenta roubar uma ovelha do rebanho dos meus pais, eu não me conformo com isso, eu vou para trás e corro atrás para resolver essa situação. Seja cuidadoso no sentido de analisar as circunstâncias. E se você está diante de uma circunstância que se apresenta como uma circunstância de morte, no sentido de você perder parte daquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar, meu irmão, não tenha medo não. Está na hora de você declarar guerra diante dessas situações.
Tá na hora de você dizer, eu não vou me conformar com isso. E se você recebe essa palavra, escreve aí no chat, eu não vou me conformar com pequenas perdas. Não se conforme com pequenas perdas. Não se conforme com perder ou diluir aquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Seja uma pessoa que cuida com todo o coração, assim como Davi fez. Porque deixa eu te dizer algo, o urso era mais forte que Davi. O leão era mais forte que Davi. Mas o urso jamais será mais forte do que o Deus de Davi. O leão jamais seria mais forte do que o Deus de Davi. E eu digo isso para você, as circunstâncias que aparecem na sua frente, tentando roubar parte daquilo que Deus te deu como responsabilidade para cuidar, usufruir e viver, essas circunstâncias podem ser maiores do que você, mas sempre se lembre, elas jamais serão maiores do que o Deus que está com você. Se você quer viver uma vida em dia com Deus, meu irmão, você não pode ter medo de ir para cima dos gigantes, de ir para cima das circunstâncias contrárias, de ir para cima das circunstâncias desafiadoras e ir atrás daquilo que é seu por direito, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Tá na hora de você parar de dizer, ok, a vida é assim mesmo, ok, paciência, 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 paciência. Não! Cheia de paciência. Se Deus colocou algo na sua mão para você cuidar, se Deus colocou algo na sua mão para você realmente nutrir, cuidar, zelar, meu irmão, você não pode se conformar com pequenas perdas. Pare de se conformar com pequenas perdas. Vá para cima, enfrente as situações, enfrente os gigantes e saiba que o mesmo Deus que honrou Davi vai honrar você também. Especialmente porque no momento em que Davi tem essa conversa com Saul, Davi apenas quer mostrar para Saul uma coisa. Ó, Saul, é o seguinte, eu tenho uma história com Deus. Eu tenho uma história de enfrentar situações difíceis. Eu tenho uma história de ir para cima de tudo aquilo que quer roubar, aquilo que foi colocado nas minhas mãos para cuidar. Eu tenho uma história. E o mesmo Deus que me honrou diante dos posicionamentos, diante de pequenas perdas, é o Deus que vai me honrar agora nessa grande batalha diante de Golias. Guarde isso no seu coração. A sua maior arma para enfrentar os grandes desafios da vida sempre será a sua história com Deus. Davi tinha uma história com Deus. Davi tinha uma história de zelo e cuidado com aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos e também de desfrutar da força sobrenatural de Deus, o favor do Senhor sendo realmente se manifestando na vida de Davi para que ele fosse bem-sucedido na luta por aquilo que era por direito dele cuidar, responsabilidade dele cuidar. Ah, meu irmão, vão ter situações que são grandes, mas guarde isso no seu coração. Terão situações que serão gigantes. E se você tiver histórias com Deus nos grandes problemas, eu posso te garantir, vai ser muito mais fácil você enfrentar os problemas gigantes que vão surgir no caminho. Davi queria mostrar para Saul, Saul é o seguinte, o mesmo Deus que estava comigo lá quando eu lutava pelos meus rebanhos, é o Deus que estará comigo agora, que eu vou lutar por toda a nação. Ah, meus irmãos, guardem isso no coração de vocês. Isso é muito precioso. Isso é para transformar a sua vida. Pare de se conformar com pequenas perdas. Está na hora de você declarar guerra diante das situações que estão tentando roubar, denegrir, destruir aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. E saiba, se você se posicionar e enfrentar as circunstâncias, Deus derramará graça sobre a sua vida e você vai ser bem-sucedido nesse posicionamento. Vamos orar nessa direção? Eu quero orar por você. Pai, eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, mas também é algo que nos inspire, nos impulsiona para viver os planos e projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, no dia de hoje nós estamos meditando sobre não se conformar com pequenas perdas. E eu oro pelo Teu povo, oro por cada um que está conectado comigo no dia de hoje. E te peço, Senhor, que o Senhor nos encha de coragem, uma coragem que acaba com todo conformismo, uma coragem que substitui, Senhor, todo conformismo que quer fazer com que a gente esteja ok com o que não devemos estar ok. Pai, eu declaro em nome de Jesus que o tempo de pequenas perdas
acaba agora em nome de Jesus. Eu declaro isso, Senhor. Pequenas perdas não vão fazer mais parte da nossa história. É tempo de nós nos levantarmos e fazermos como Davi, lutarmos diante das circunstâncias, enfrentarmos as situações adversas. E eu te peço, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, enche o teu povo com coragem. Coragem para enfrentar as situações que estão tentando roubar aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles para cuidar. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, se apega nessa palavra. Não se conforme com perdas daquilo que Deus te colocou para cuidar. Não se conforme com pequenas perdas. É hora de você enfrentar as suas situações. É hora de você lutar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. É hora de você ir para cima dos gigantes, ir para cima dos problemas e não se conformar com as perdas, sabendo que aquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar tem um valor muito grande. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha agora mesmo esse link com essas pessoas. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal. E também, se você tem sido abençoado pelo programa Em Dia com Deus, se você tem sido abençoado pelo conteúdo desse canal, eu quero te encorajar. Seja um apoiador deste canal, um apoiador do nosso ministério. Na descrição desse vídeo tem um link que você pode acessar e ali encontrar todas as informações necessárias para você apoiar o nosso ministério e a gente continue pregando a palavra de Deus, alcançando mais e mais pessoas, alcançando gente que não está em dia com Deus, trazendo elas para estarem próximas de Deus, para viverem uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até o próximo episódio.